ex-prefeito de Belém, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Como político originário da região amazônica, ele chega ao Congresso disposto a debater temas ligados a questões indígenas e ambientais. É com o deputado Edmilson Rodrigues que a gente conversa a partir de agora aqui no Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Congresso. Claro. Uma curiosidade é saber assim, o seu tempo de prefeito, né? Em que ele ajuda no mandato como deputado federal? Olha, Cláudio, ajuda muito, porque é uma experiência de administrar uma metrópole pobre e merecer mais de 50 prêmios, 3 prêmios do Unicef, a Brinque, de prefeito criança, num país com 5.600 e poucos municípios, né? Nenhum outro teve este privilégio, né? Então foi com honra que administrei uma cidade, fazendo um processo de planejamento participativo, usando um pouco do meu conhecimento técnico como arquiteto urbanista, com doutorado em geografia. A noção de planejamento territorial é fundamental, o conhecimento dos problemas estruturais, dos problemas sociais em particular, né? E então eu pude enfrentar o desafio de fazer, digamos, um processo de governo que ajudou a diminuir as desigualdades socioespaciais e, fundamentalmente, de criar novos valores culturais, uma visão, digamos assim, de mundo, uma visão filosófica de mundo mais humana, porque eu creio que o grande resultado de um governo é exatamente tirar o cidadão daquela condição de mendicância política, né? Ou de submetido à compra do voto, porque isso é a negação da cidadania. Então, garantir o direito ao asfalto, ao saneamento, à escola, a valorização das manifestações culturais, dos artistas da terra, mas afirmar a universalidade da nossa produção cultural, relacionando a arte local com a arte universal, a arte do mundo, né? E, ao mesmo tempo, fazendo com que o povo assuma a produção do seu futuro, a construção do seu destino, né? Com participação cidadã, protagônica, não apenas para reunir e fazer de conta aquela manipulação política que é comum, não. O povo reúne, decide como gastar cada centavo do recurso público. Eu acho que essa foi a principal marca que me ajudou a entender ainda mais o Brasil e que me dá agora, na condição de deputado federal, digamos assim, a possibilidade de olhar criticamente e tanto para o que é positivo quanto para o que é negativo e ajudar a construir um Brasil como um território que sirva de abrigo ao nosso povo, porque hoje é um território rico, com uma biodiversidade, uma sociodiversidade maravilhosa. O povo podia ser mais feliz, porque poderíamos ter um país mais justo, mas o que se vê são os recursos a serviço do lucro, negando o direito à dignidade e à cidadania. Dessas questões urbanas que o senhor experimentou quando estava na prefeitura, quais delas são mais urgentes para serem discutidas aqui no Congresso? Olha, a questão da saúde é fundamental. O SUS é uma lei importantíssima, é inspiradora para o mundo, mas ele precisa ser praticado de forma plena, os seus princípios, os seus objetivos, né? Então, o fortalecimento do sistema público de saúde é a condição para que nós deixemos de ver as pessoas morrendo nas portas de hospitais, por falta de atendimento tanto hospitalar quanto na atenção básica. Eu creio que, inclusive, foi uma frustração minha como educador, há mais de 37 anos dos meus 57 anos de vida, foi não ter conseguido cumprir o desafio que eu fiz ao ministro da Educação, Cristóvão, meu amigo Cristóvão Buarque. Eu disse, Belém, Brasília, 2 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros de distância. Vossa Excelência, ministro, vai chegar em Belém e ler um outdoor com a inscrição Território Livre do Analfabetismo. Reduzimos. Milhares e milhares de analfabetos foram alfabetizados, mas ainda ficaram em torno de mais de 10.000. E por quê? Porque o governo federal recuou no programa Analfabetismo Zero, quando demitiu o Cristóvão e a nova gestão do Ministério, infelizmente, não priorizou, cortou recursos e nós inviabilizamos com isso uma marca importante para o Brasil, que seria extirpar esse câncer do analfabetismo. Venezuela conseguiu, a Bolívia conseguiu, Cuba conseguiu, países ricos já conseguiram. E o Brasil, com o PIB, que é um dos maiores do mundo, poderia
ter já ganho da Unesco o diploma de território livre do analfabetismo, mas o investimento em educação, saúde, em cultura como direito do povo, lazer para combater a violência, dar à juventude possibilidade de gastar sua energia, mas se divertindo, o prazer, o amor, a felicidade sendo exercitada, né? A formação educacional e profissional, inclusive, para a juventude. Mas tem uma coisa que é o investimento em infraestrutura, em saneamento, em drenagem, inclusive, que antes era proibido porque o FMI proibia que recursos fossem viabilizados para obras que não fossem passivas de privatização. Com isso, se conseguir algum recurso para sistemas de água, de esgoto, que podem ser privatizados, mas para a drenagem, o país todo sofrendo alagamento e havia restrições, como até hoje ainda há. Então, no Congresso Nacional, eu creio que essas questões aqui podem, digamos, alimentar a nossa atuação, mas questões importantes como o desmatamento do Brasil, a Lei Candir, que faz com que todas as exportadoras de madeira, de minério, de produtos industrializados, mas semi-elaborados, como o lingote do alumínio, deixem de pagar imposto. Então, veja um taberneiro numa periferia aqui de Brasília ou de Belém, pagando imposto. Você paga imposto como jornalista, queira ou não, porque se compra um feijão, já deixa 17% de imposto. Enquanto isso, aqueles que sangram as nossas riquezas, deixam um buraco, destroem o meio ambiente, atingem a vida de comunidades tradicionais, indígenas, por fim, enfim, criam uma crise ambiental e social, esses não pagam um centavo quando exportam os produtos retirados do território brasileiro. São empresas multinacionais, bilionárias, ficando ainda mais ricas às custas do nosso empobrecimento. Então, vê só, a Lei Candir, a questão indígena, as comunidades quilombolas tradicionais, o desmatamento da Amazônia são temas que me preocupam como geógrafo, como professor, como cidadão amazônida e passam a ter importância também no desenvolvimento do meu mandato como deputado federal. Dentro dessas questões mais ligadas à Amazônia, indígena e ambiental, quais são os pontos que o senhor vai focar mais nesse seu mandato? Olha, eu estou na frente ambientalista, na comissão permanente do meio ambiente e na comissão especial que discute a PEC 215, que trata da demarcação de terras indígenas, não é? Então, o meu foco é no combate ao desmatamento, à grilagem criminosa de terras, porque eu vejo sem terra sendo mortos, sendo expulsos da terra. Agora, os que falam em nome da propriedade ocupam criminosamente, são donos de milhares de quilômetros quadrados dentro da Amazônia, desmatam tudo, portanto, criam um problema irreversível e o Estado brasileiro não age diante deles. Cobra às vezes multa, o IBAMA multa, mas hoje menos de 5% das multas são efetivadas, de modo que as pessoas realizam crimes ambientais e sociais porque não vão pagar a multa, recorrem da multa e depois perdem a validade depois de 5 anos. Enfim, nós temos que avançar na legislação de modo que ela possa efetivamente ser eficaz no combate aos crimes contra a natureza, contra as comunidades, contra a Amazônia, contra, digamos, a soberania nacional, né? Então, a PEC 215, por exemplo, é um alvo importante, porque querem acabar com a demarcação de terras indígenas. Eu tenho dito que orgulho nosso ser um país tão diverso, termos aqui portugueses, espanhóis, alemães. Se você vê o nome dos deputados e senadores brasileiros, se lê o nome da nossa presidente da República, lê o nome do governador de São Paulo, do governador do meu estado, o meu governador do meu estado é da comunidade libanesa, não é? O Alckmin vem de onde? Não é? A Graça Foster é nome o quê? Norte-americano, inglês. Então, nós temos essa riqueza da diversidade. Mas se eu posso ser descendente de espanhol, ou de alemão, ou de qualquer país, romeno, ou qualquer outro país, por que então tanto ódio contra os povos indígenas? No caso de Raposa Serra do Sol, como você sabe, 5 etnias indígenas, mais de 30 mil índios. Sabe o que diziam os latifundiários? É muita terra para pouco índio. Agora, eram 7 arrozeiros querendo tomar conta da terra de 35 mil índios. Então, para eles, é pouca terra. Para 30 e tantos mil índios, é muita terra. E muitos cidadãos começam a incorporar esse pensamento. No fundo, são poucos dominando as terras do Brasil, ocupando, inclusive, criminosamente, porque é o chamado grilagem de terras, né? E se dando o direito de
ofender, como no caso de Raposa Serra do Sol, de atacar a Polícia Federal, de explodir pontes, de contratar ex-militares venezuelanos. Isso foi feito. Há uma autoridade que foi deputado, o Quartiero, que agora está no Marajó, no meu estado, com a quiescência das autoridades, produzindo arroz, poluindo com agrotóxicos os rios e os lagos do Arari, por exemplo, que lá em Raposa Serra do Sol afrontou as autoridades federais porque era contrária à desintrusão das terras. Então, este país é muito grande. Não há porquê alguns serem donos do Brasil e 200 milhões serem excluídos do direito à dignidade e à cidadania. Ok, deputado Edmilson Rodrigues, muito obrigado pela sua entrevista aqui, pela sua participação no nosso programa. Eu lhe agradeço e parabenizo assim, pela responsabilidade, pelo compromisso jornalístico da TV Câmara. Eu agradeço também a você, telespectador da TV Câmara e ouvinte da Rádio Câmara. Esse programa e todos os programas, as edições do Palavra Aberta podem ser acessados também pela internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.